Bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje continuaremos com algumas sugestões para professores de escola bíblica dominical, para pastores e para obreiros em geral, sobre algumas qualidades indispensáveis ao Ministério do Ensino. E eu gostaria de apresentar aqui de forma bem sucinta algumas qualidades que eu julgo indispensável para aqueles que estão envolvidos no Ministério do Ensino na igreja, estão trabalhando para ajudar outros a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A primeira qualidade que eu julgo absolutamente necessária para aqueles que ensinam na igreja, sejam eles pastores, obreiros e principalmente professores de escola bíblica dominical, é que eles sejam nascidos de novo. O novo nascimento sempre foi uma exigência daqueles que querem se envolver na obra de Deus. Jesus ensinou isso claramente, o apóstolo Paulo ensinou isso claramente. Portanto, todos nós que estamos envolvidos no ministério de ensino precisamos evidenciar traços do novo nascimento nas nossas vidas. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é uma característica daqueles que são nascidos de novo. O viver segundo os ensinamentos de Cristo. É muito importante que você tenha isso na sua consciência, de que o novo nascimento ele é evidenciado com as nossas ações, com o nosso comportamento, com a nossa conduta. Paulo, ainda escrevendo aos Gálatas, ele disse que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. A palavra concupiscência significa propensão para o pecado. Portanto, todos aqueles que são nascidos de novo, eles devem com todas as forças lutar contra essa propensão que todos nós temos para pecar. A Bíblia diz que todos nós pecamos. Isso é inegável. Mas nós podemos trabalhar a nossa conduta, o nosso comportamento, para que nós possamos evitar a maior quantidade possível de situações nas quais nós venhamos transgredir e errar, não vivendo de acordo com a palavra de Deus. Portanto, o novo nascimento é absolutamente indispensável. Ainda escrevendo aos Gálatas, Paulo disse o seguinte: olha, longe de mim esteja gloriar-me a não ser na cruz de Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Se nós ainda temos traços de comportamento que nos liga àquela velha natureza nossa antes da conversão, nós precisamos trabalhar para eliminar isso o mais urgentemente possível nas nossas vidas. O novo nascimento, ele nos qualifica, ele nos dá credibilidade e ele nos traz honra na presença de Deus. Portanto, é indispensável, absolutamente indispensável, que nós tenhamos nascido de novo antes de ir para a frente da igreja ensinar ou para a frente de uma classe na escola bíblica dominical. Uma segunda qualidade que eu acho indispensável é que você tenha determinação de orar diariamente. A oração na vida de quem ensina, ela não é uma condição qualquer. Ela é absolutamente indispensável. O Senhor Jesus, ele ensinou-nos a respeito da oração, de como deveríamos orar.
Os discípulos, os apóstolos, aliás, no começo da igreja, quando a igreja começou a crescer e começou a ter problemas, eles fizeram uma reunião e desta reunião eles tomaram algumas decisões. Uma delas foi que eles iriam eleger entre os próprios irmãos diáconos que tivessem qualidades indispensáveis para servir. E uma outra decisão que eles tomaram, que foi absolutamente importante no ministério, foi que os apóstolos se dedicariam à oração e ao ensino da palavra. Note, a oração e o ensino estão ligados umbilicalmente. Eu diria que são as duas faces de uma mesma moeda. Não há como você ensinar se você não orar. Não há como você ensinar se você não colocar a oração como prioridade mais importante, eu diria, na sua vida pessoal, na sua relação com Deus. Isso é absolutamente importante. Ainda uma terceira qualidade que eu quero sugerir para você é que você procure desenvolver-se. Nós temos uma herança pietista. Posteriormente eu até pretendo fazer um vídeo sobre a influência do pietismo entre nós, os pentecostais. Eles nos deixaram muitos exemplos maravilhosos, mas eles também tiveram alguns problemas que nós herdamos. Um deles foi uma certa aversão que a gente tem aos estudos. Até bem pouco tempo, na Igreja Assembleia de Deus, por exemplo, o estudo secular ou até o estudo teológico era muito desestimulado. Nós éramos chamados para outro tipo de relação com Deus, outro tipo de comportamento na igreja, mas a preparação intelectual, os estudos e principalmente os estudos teológicos eram muito desestimulados. Mas eu quero dizer que o estudo na formação de um professor, daquele que prega, daquele que ensina, é indispensável. Eu não quero dizer que se você não tiver um diploma, um curso superior ou muito conhecimento, você não terá êxito no seu ensino. Não, não é isso. Deus, ele pode usar quem ele quiser, da forma como ele quiser. Eu conheci, ao longo da minha vida cristã, obreiros que, infelizmente, não tiveram oportunidade de fazer nem os anos iniciais do ensino fundamental. Mas eram homens de Deus, que pregava e você sentia a presença de Deus naquela pregação. Mas hoje nós temos muitas oportunidades. Nós temos condições de fazer bons cursos de graça na internet. Nós temos condições de adquirir bons livros. Nós temos condições de crescer no conhecimento. E isso é importante. O escritor aos Hebreus, ele disse o seguinte: olha, já era tempo de vocês serem mestres, mas ainda é necessário que se ensine os rudimentos da doutrina de Cristo. Deixem os rudimentos e avancem. Estudar é isso. Crescer é isso. É você se dedicar o máximo que você puder. Não por vaidade, não para você se mostrar. Títulos não nos enobrecem se eles forem usados para ostentação. Nenhum título. Você pode ter o título que você tiver, mas se você não tiver humildade, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, se dedique, estude o máximo que você puder, seja um autodidata se for o caso, mas estude. Hoje a internet oferece muitas possibilidades de você crescer. Você só precisa ter muito cuidado de selecionar aquilo que for de fato bom para você e estudar muito, investir tempo, investir recursos para você fazer isso. E uma quarta qualidade que eu quero sugerir para você é que você deve
viver aquilo que você ensinar. Sabe, a nossa prática ela tem que ser coincidente com a nossa teoria. Menandro, que foi um poeta e um dramaturgo grego, ele disse que o que é persuasivo é o caráter e não a linguagem de quem fala. Eu concordo com ele. Não adianta você ter um discurso muito bonito, enriquecedor, mas se o seu comportamento desmente aquilo que você fala. Você precisa viver aquilo que você ensina. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse simplesmente: tão somente portai-vos por modo digno do Evangelho. Tiago, na sua epístola, ele disse que vivam a palavra de Deus, seja cumpridor da palavra de Deus e não somente ouvinte. Então é absolutamente interessante que você obedeça a palavra, viva a palavra. No livro de Apocalipse, nós temos Apocalipse 1:3 que diz que bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda. Portanto, ler, ouvir e não guardar não vai nos levar a lugar nenhum. Portanto, sede cumpridores. Viva de fato o que você ensina. Ainda uma quinta qualidade que eu gostaria de sugerir para você que é um mestre na igreja, um ensinador, um professor de escola bíblica dominical, um pastor, é que você ensine aquilo que pode ser aplicado no dia a dia. Eu publiquei um vídeo há algum tempo atrás falando sobre a pedagogia de Jesus. E o êxito no ensino de Jesus estava ligado exatamente à praticidade. Jesus ensinava aquilo que era prático. Se você pegar os grandes discursos de Jesus, como para Nicodemos, a mulher samaritana, o jovem rico, e até mesmo para alguns de seus apóstolos, como ele fez alguns discursos para alguns apóstolos separadamente, você vai perceber que a proposta dele era uma proposta muito prática. Ele não ficava preso a teorias, a mandamentos, a discussões filosóficas, a questões que não levavam a lugar nenhum. Não, ele era muito prático. Todos aqueles que ouviam Jesus sabiam exatamente o que tinha de fazer. Lembra do Gadareno, por exemplo? Depois de Jesus tê-lo libertado, ele chegou para Jesus e disse: mestre, eu quero segui-lo. Jesus falou: não, vai para a sua casa e diga para todo mundo lá o que Deus fez por você. E ele foi. E ele fez isso. Então, a prática do nosso ensino pelos nossos alunos é muito importante. Eu diria que talvez seja mais importante do que a própria teoria que você ensinar. É melhor você ser muito prático e pouco profundo do que você ser muito profundo e pouco prático naquilo que você ensinar. Tá? Então, ensine aquilo que pode ser aplicado no dia a dia. Uma sexta sugestão que eu quero dar, ou uma qualidade que eu acho indispensável nos professores e nos pastores de hoje, é planejar com cuidado aquilo que vai falar, ou planejar com cuidado as suas aulas. Isso é muito importante. Olha, nenhum ensino será adequado se ele não for bem planejado. Seja numa aula de escola bíblica dominical, seja no culto de doutrina, seja na pregação de domingo à noite, ou seja qualquer outra atividade que você fizer para a sua igreja. Se você não fizer um planejamento adequado, você vai acabar não chegando a lugar nenhum. Primeiro, estabeleça claramente o objetivo do ensino. Eu já publiquei um vídeo aqui nesse canal sobre objetivos de aprendizagem. Você pode dar uma olhada lá que você vai ver o que é
o objetivo de ensino e como você deve prepará-lo. Tá? Dizem que está perdido quem não sabe para onde vai. Portanto, se você não tem claramente o objetivo de ensino que você vai apresentar, os seus alunos e você também não vão chegar a lugar nenhum. Portanto, organize, pense no que você quer como resposta dos seus alunos após o seu ensino. E isso precisa ser verificado. Você tem que ter condições de estabelecer um objetivo na sua aula que ele seja execuível pelos alunos, claro para você, para os alunos, e que ele seja mensurável. Você tem que saber, depois da aula, se os seus alunos estão ou não atingindo os objetivos que você está propondo. Isso você precisa fazer. E crie condições para que o seu ensino seja plenamente assimilado. Para isso, eu quero te falar de uma sétima qualidade que você precisa ter, que é a capacidade de usar recursos de ensino. Recursos de ensino são ferramentas que você usa para facilitar tanto a aprendizagem quanto o próprio ensino. E hoje em dia nós temos muitas condições. Nós temos a internet que nos ajuda, nós temos livros, nós temos cursos pequenos ou capacitações que nós temos às vezes nas igrejas que nos ajudam a preparar e usar recursos de ensino. Portanto, essa é uma qualidade indispensável. Use recursos. Aprenda isso. Que os recursos de ensino não é uma questão de vaidade, não é uma questão de você querer aparecer, não. O recurso de ensino ele tem que ser uma ferramenta que facilite o processo de aprendizagem. Jesus usava isso demais. Jesus ele sempre usou como ferramenta para ensinar, como recurso de ensino. Ele foi um mestre por excelência e nós podemos utilizar. E olha que hoje nós temos muito mais recursos do que Jesus tinha no tempo dele. Embora ele fosse o maior mestre que até hoje existiu, mas hoje nós temos mais recursos à nossa disposição. Até porque a gente sabe que a revelação de Deus para a humanidade ela é progressiva. Aquilo que os nossos antepassados de 2, 3 mil anos atrás souberam e tinham de Deus era muito menor, muito mais simples do que hoje nós sabemos. Então, coloque-se em prática. Finalmente eu queria te pedir, se você ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva, deixe aqui um comentário e principalmente divulgue esse vídeo para outros professores, para outros obreiros, para outros pastores, para que eles possam se inscrever no canal e nós possamos ter oportunidade de estar sempre disponibilizando mais material para os alunos. Até breve, quando voltaremos com mais alguma orientação para os nossos professores.